Oi, Denise, tudo bem? Tô vendo um filtro aqui. Deixa eu colocar o nome aqui da live de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Tô escrevendo aqui o nome: Maternidade e Vida Sexual, como conciliar. Vamos fixar. Tudo bem? Boa noite. Vi que a Denise já entrou aí, né, Denise? Vou esperar só um pouquinho, o pessoal tá entrando. Deixa eu ajustar meu suporte aqui de celular. Essa coisa em casa. Olá, pessoal. Coordenação motora da pessoa aqui é complicada. Pronto, Denise, você manda a solicitação, eu já libero para você entrar e já apoio o celular para ele parar de chacoalhar para vocês. Vamos pôr um filtro aqui, né, que a pessoa tá... Essa luz tá muito forte no meu rosto. Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá, dona Denise. Juro que eu já paro de balançar aqui. E aí, tudo bem? Você tá muito chique, mas você sabe pôr filtro, você sabe mexer em tudo aí, você põe luz, você tá muito chique. Eu quero Você aprender vê com que você. coisa. Nada, bom preguiça de passar maquiagem, Denise. Na verdade, a preguiça é de tirar a maquiagem depois. Ah, é verdade, né? Daí já tá mais tarde, né, Márcia? Uhum. Eu Passar a tava gente ainda atendendo aqui, então passa. eu aproveitei, só dei uma retocada mesmo. Olha lá. Viu? Eu tô aqui brigando um pouco com o meu celular para apoiar a menina. Até o suporte de celular já cansou de tanto trabalhar. Tá? Que tá despencando Tá aqui. difícil, né, Márcia? Ah, é. Mas tá tudo certo. E aí, Denise? Então, Tudo nós bem por estamos aí? aqui sobrevivendo, né, essa fase, né? Mas estamos Hum, firmes. Tá em Fazemos casa atendimentos também? online, sim. Eu até Uhum. vim para Minas, né? Para casa dos Hum, meus pais, que aqui é mais tranquilo. hum, Não tem muitos casos aqui, é bem pequenininho, então a gente está por aqui. Não estou em Ai, que Campinas. delícia. É, É, que estamos delícia. aqui, É, passando uma temporada. Minha mãe tá gostando, né? Porque daí tá todo mundo junto, né? A neta aham, e tudo mais. Estamos é. por Fora aqui. que na casa da mãe, comidinha de mãe, tudo de mãe, hein? É Tudo bom, de né? bom. A gente está Oh, aproveitando esse lado bom. E você aí, tá oh, tudo bem? tudo também. Trabalhando um monte, né? Somando lá do trabalho, casa, marido, filhos e tudo mais, né? Mas está tudo bem É, também. Vamos ficar quietinho, já que a gente tem essa possibilidade de ficar em casa e continuar trabalhando, né? Então vamos deixar quem precisa circular. exatamente. É isso que eu tô pensando também, né? A gente fica Hum, cansado, né, Márcia? Mas a gente sabe que ainda uhum, é o melhor caminho, né? Para é passar logo, né? necessário. É necessário para Uhum, passar logo. Então a gente tá firme. Eu exatamente. fiquei super feliz assim de ter dado certo da gente falar junto. Fiz toda uma É, propaganda, muita gente lá no meu Instagram interagindo e tal. Esse é. assunto é um assunto que chama atenção, né, Márcia? É, olha lá. Tô vendo, tem um monte de gente aí que eu não conheço ainda, que deve ser Estão lá do seu. entrando. É, Entra aí, gente. Fiz todos maior sejam muito propaganda. bem-vindos. Eu vou te Tá vendo? apresentar primeiro, então, depois eu passo o bastão e você faz o contrário, porque eu vi que tem o pessoal dos dois lados, né? Tem, Então, estão entrando aí.
Tá, eu vou apresentar então a Denise e depois a Denise me apresenta para quem já conhece a Denise e ainda não me conhece. A Denise eu tive o prazer de conhecer numa palestra minha, né, num workshop, um pouco antes da pandemia, né, acontecer. Nos 45 do segundo Recomendadíssimo. tempo, né, Denise? Porque depois que eu Foi. fiz o workshop da Márcia, gente, eu recomendei para todo mundo. Mulherada, É, sim, vão fazer, porque eu tá. amei O demais. pessoal está esperando o próximo módulo, né? E aí o próximo módulo presencial vai demorar um pouquinho para a gente conseguir marcar, porque não tem como não aglomerar, né? Mas eu estou preparando aí um conteúdo também digital para quem está longe, para quem não consegue vir no presencial, né? Mas enfim, conheci a Denise no workshop, falamos por mensagem um pouco antes e ela topou, veio para Indaiatuba conhecer o workshop. O workshop, o tema era Vamos Falar de Sexo. E aí você pensa, né, a pessoa, uma psicóloga também da área comportamental, que eu sou apaixonada. Aí ela vem assistir sua palestra, fala, agora deu, né? Ela vai descobrir que eu sou doida de pedra, né? Mas assim, eu brinco, mas eu adoro o meu trabalho, né? Então, acho que foi legal, a Denise gostou, de fato, compartilhou, divulgou, né, Denise? E aí, Fiquei apaixonada. em muito pouco tempo, acho que, sei lá, algumas semanas, a Denise veio e começou a atender em Indaiatuba também, lá na minha clínica, né, Denise? Acho que deu o quê? 3 semanas, nem isso. Nossa, muito pouco. De repente as coisas começaram a se conversar ali e eu já estava Uhum. atendendo lá na sua clínica, né, Márcia? É, já atendi um paciente daqui, né? Que estuda, E né? que era, Pertinho da clínica, enfim. Era para é... ser, né, Denise? Então, Ah, assim, gente, a Denise apareceu na minha vida aí muito recentemente, mas deu liga, é aquela coisa de afinidade, né? E rolou, vamos deu trabalhar, certo. né, Denise? Uma vai somando aí com o trabalho da outra, acho que a parceria é isso, né? Exatamente. Assim, fiquei super feliz, que eu fui super bem recebida aí na sua clínica, né? Você tá em casa ou tá no Eu tô consultório? em casa, ó, tô no Ah, você quarto da tá minha pra... filha hoje. Tudo em casa E mesmo. em casa, eu também tô aqui do quarto que eu era da minha infância, né? Porque eu tô na Olá, casa dos meus pais. olá. E assim, a gente deu super certo. Eu fui para Indaiatuba, assim, conheci a Márcia pelas redes sociais. E aí, como eu trabalho muito com pais, né? Que eu trabalho com crianças, faço muita orientação de pais, né? Sou psicoterapeuta infantil, trabalho com orientação de pais e essa parte perinatal também, né? Que é a gravidez, o pós-parto. Então, assim, com bastante, né? Trabalho com questões maternas, né? E aí eu falei, aí cheguei lá, né, comecei a seguir, né, a Márcia e tal, falei, nossa, adorei, assim, o jeito dela falar, super natural, super tranquila, assim, foi muito legal. E aí eu já atendi um cliente, né, que era de Indaiatuba, e aí eu falei, não, acho que vai dar certo. Daí falei com Uhum. ela, foi super bem-vinda, e aí comecei, assim, fiquei super feliz. Foi É, muito pena que bom. deu pouco tempo, né? Aí, presencial e logo a gente precisou É, meu projeto distanciar de um Indaiatuba pouquinho. tá dando um tempo. Uhum, Mas, gente, a Márcia, assim, é a pessoa que eu encontrei que fala de sexo, né? Que daí psicóloga super bem formada, né? Atrás de evidência científica o tempo todo, né, Márcia? uhum, Pesquisa, faz os vídeos, ajuda os casais, assim. uhum, Então, para mim, é referência ali, né, na região toda ali em relação a uhum, isso, assim, em relação a esse assunto. E como eu trabalho com pais, é um assunto que sempre aparece na psicoterapia, né? Mas eu uhum, faço uhum, orientação de pais, e a gente tem uma parte lá que a gente fala de autocuidado, de fortalecer a relação, porque a gente sabe que quando os pais estão fortalecidos, quando a relação do casal está fortalecida, os filhos sentem, né, esse impacto, e é muito positivo, né, também. Então, quando a sim, gente vê que está fragilizado, quando tem muita briga dentro de casa, né, a gente vê que as crianças vão sentir isso, né, ficar mais tristes, né, mais desanimadas, reflete na escola, né? uhum, Então eu fui vendo que esse era um caminho importante também para trabalhar essa questão do casal estar junto, assim, do casal estar numa conexão boa, né? E a uhum, questão do sexo, assim, casa com isso aí, né? Não tem como, né? A gente falar de conexão e não falar de sexo, né? uhum, Então, uhum. foi bem por aí. Que eu Vamos achei que juntar as pontas, né? exatamente.
E aí eu falei, não, vamos falar disso numa live e tal. Aproveitando aí a experiência da Márcia, que trabalha bastante tempo Quer falar um pouquinho mais sobre a sua experiência, que daí você fala, né, muito bem Tá, aí pra eu nós. falo sim. Vou contar rapidamente, porque se deixar, sabe, né, Denise? Eu fico falando e pena que a live é só de 1 hora, viu? É Quando eu 1 hora, vejo, eu ia te perguntar. é 1 hora, é. Quando eu vejo, começa a contar o timezinho aqui, né? Eu vi que a Pri também entrou, a Sheilinha também tá aí, que é fisiopélvica. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Fico feliz aí com a presença de todo mundo, né? Então, eu comecei a trabalhar com a clínica desde a minha formação, né? Então, eu me formei, sempre fui apaixonada por comportamental. Eu me formei, já fui me especializar em comportamental, fiz supervisão 6 anos, né, com abordagem comportamental. E lá no início, isso foi em 2003. E quando eu montei meu consultório em 2003, eu atendia criança, adolescente, adultos, aí aquela coisa, né, Denise? A gente abre o leque e vai atender, porque a gente ainda não Que sabe o que é que a aparecer. gente gosta. E a gente vai atender. Então, eu fazia minha supervisão em Campinas, toda semana, e atendia todos esses públicos, né? Depois de algum tempo, eu trabalhei muitos anos, assim, eu fui, sei lá, isso foi em 2003, então foi uns 12, 13 anos atendendo, né, crianças, adolescentes, os adultos, mas em muito pouco tempo eu comecei a me preocupar com a questão dos pais, como você já disse agora, né? Então não adiantava, a gente trabalhava muito bem com a criança e com o adolescente, o processo terapêutico com criança e adolescente flui muito rápido, mas eu esbarrava no comportamento dos pais, que muitas das vezes, não é regra, mas muitas das vezes tinha ali um relacionamento desgastado e a criança acabava ficando no meio como a oportunidade ou na tentativa de manter aquele casal unido, nem que fosse para discutir sobre as queixas da criança, né? Então eu não conseguia zerar os sintomas das crianças porque havia uma necessidade de manutenção deles pelo adoecimento dos pais. E aí eu fui trabalhando com os pais em orientação e vi que eu precisava de algo mais. Foi a época até que eu encontrei a Priscila Montier, que está aí na live também, que trabalha lá na clínica com a gente, enfim, também formada na comportamental, no mesmo lugar que a Denise, né? E a gente se conheceu na USP, fazendo a nossa especialização em terapia comportamental, numa época que eu estava, assim, muito disposta a trabalhar só com os adultos, trabalhar com os casais diretamente e deixar os atendimentos de infantil e adolescente, né? Aí encontrei a Pri, que é outra doida de pedra igual eu, que vai estar aí na live da sexta-feira. Falei, Pri, você quer ir para Indaiatuba? Ela também é de Campinas. Quer ir para Indaiatuba atender as crianças e adolescentes? Eu tô saindo, né? E vou te passando. E foi o que aconteceu. Mas, enfim, aí eu foquei nos adultos e nos casais. E aí, Denise, em muito pouco tempo, 1 ano e meio, eu percebi a necessidade de estudar mais a fundo a questão da sexualidade, né? Então, fui fazendo estudos aleatoriamente, sozinha, cursos, fui lendo, fui buscando conteúdo. Até que mais recentemente, alguns anos atrás, eu falei, não, não dá, eu preciso de uma especialização em sexualidade. E fui me especializar em terapia sexual. E aí, menina, se eu já falava de sexo antes, você já gostava do assunto, depois da especialidade, aí, né, Pronto, ficou... né? Aí não controlo mais a língua, né? Me apaixonei e hoje eu só trabalho com adultos, só com casais, com terapia sexual, casal ou individual e os grupos de terapia sexual feminino, né? Então vim me especializando aí nessa área. Foi um pouco isso a minha história, né? Legal. Nossa, eu acho que assim, de verdade, eu acredito muito assim no seu trabalho, Márcia. Eu sou uma admiradora mesmo, você sabe, né? Eu já Ah, te que falei isso bom. muitas vezes. Fico feliz. E não, e é engraçado, assim, porque daí a gente como casal, né, depois que a gente tem filhos, que daí a questão da, né, o nosso assunto hoje, né, a gente para de pensar, né, às vezes a gente investe um tempo, daí a gente tem filhos, ou também casa, igual apareceu uma pergunta aqui que depois a gente vai ler, né, Uhum, lá no meu Instagram que eu coloquei, né, abri a caixinha lá, e aí eu uhum, mesmo após o casamento, né, eu já ouvi frases assim, ai, casou já era, né? Então, uhum, assim, ai, tem filho, então piorou, sabe? Então, como uhum, se fosse uhum, assim, vai morrer sem sexo, né? Como se uhum, uhum. fosse uma prisão, assim, uma coisa Sina. muito
ruim, uma sina, né? E eu Uhum, tenho uhum, conversado isso muito com os pais também, né, no consultório, que não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que uhum. fazer coisas para mudar isso, né? E Isso. aí, um beijo para todo mundo que está aí me ouvindo, via Lília, aqui via Jucimara. Beijo, É, meninas, Vanessa, estão aí. E que aí, legal. assim, e a gente acha que é isso, né? Que acabou. E aí quando Uhum, eu conheci seu trabalho e tudo, daí acho que a gente se fundamenta mais, a gente pesquisa mais. E aí eu acho que a uhum, gente traz um pouco disso, assim, né? De uma forma mais prática e mais que a gente consiga fazer com que eles consigam aplicar mesmo, né? E uhum, ter uhum, resultados diferentes, né? Que eles consigam se uhum. comportar diferente e ter resultados diferentes, né? Isso, em E pouco aí as tempo, né, coisas vão Denise? em pouco tempo, né? E aí as Uhum, coisas vão mudando, né? A relação vai mudando. E a gente precisa dessa intimidade, né, Márcia? uhum, A gente sim. precisa estar conectado um com o outro. E a gente percebe que quando a relação sexual anda bem, aí você pode falar disso melhor do que eu, né? A Uhum, conexão do casal muda. uhum, Você cuidar dos seus filhos fica muito mais fácil, parece que não fica aquele, né, aquele peso, as brigas diminuem, né, os conflitos uhum, dentro de casa. Então, acho que é um assunto assim super uhum. importante mesmo para a família, né, vamos dizer assim. Exatamente. E E eu é um falo tabu, que né? Tem gente que tem vergonha de falar, não sim, se sim, conhece, que é o que a gente sim. viu lá no workshop, né? Não sabe onde Uhum. fica o quê, Quantos né? buraquinhos Então, tem, né? quantos Para que buraquinhos tem? serve? Fica Para naquela que serve esses tentativa, buraquinhos? tentativa frustrada de ter prazer e aí fica na eterna rapidinho para acabar logo, né? Mas a Aquele gente vai, sexo, aquele sexo obrigatório, né? Ah, não, é só sim, assim que faz, não tem como sim, melhorar. Eu já ouvi sim, frases desse tipo. E é muito triste você uhum, pensar que não tem como sim. melhorar, né? Sim, Eu sim. acho que. E na verdade é isso, né, Denise? São muitos os conflitos conjugais, né? Não dá para a gente deixar tudo numa caixinha só. Ah, é só o sexo, né? Mas é o que eu falo no workshop. Depois a Denise vai me ajudando a lembrar coisas que ela acha que é importante eu dividir com vocês, porque é muito assunto, né? Pode deixar. Mas um ponto que eu falo sempre que quando eu só me especializei antes, quando eu estava já trabalhando há bastante tempo com casais, e a minha especialidade foi em terapia de casal e não sexual, eu trabalhava com os casais todos os aspectos que a gente trabalha mesmo numa terapia de casal. Essa coisa da parceria, do diálogo, das crenças de um, das crenças do outro, dos bloqueios de um, dos bloqueios do outro, questão financeira, lidar com a sogra, lidar com a mãe, com o cunhado, todas as questões que vocês possam imaginar que estão envolvidas numa relação conjugal e, inclusive, o sexo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que quando a gente chegava no tema, né, sexo, as coisas fluíam de uma forma muito mais rápida, né? E aí eu comecei a sacar, que é lógico que tem exceções, eu vou falar para vocês, na minha experiência, quais são as exceções, mas eu comecei a sacar que era muito mais rápido e mais fácil eu começar pelo sexo, que o resto fluía assim, ó, igual efeito dominó, né? Tinham mais É, paciência para conversar, resolviam conflitos nossa, mais facilmente. super, super. Eu falava por que que eu demorei tanto para pegar isso, né? E foi a época que eu falei, não, então agora eu vou me especializar em sexualidade e vou começar por aí. Então hoje, quando os casais, as pessoas me procuram, às vezes vem a pessoa no individual, homens e mulheres, já passou aquele tempo de que só mulheres procuravam, né? Hoje muitos homens procuram a terapia, inclusive são eles que dão o primeiro passo para a terapia de casal. E aí, quando eles chegam para mim hoje, eles já sabem que a minha especialidade é a sexualidade, então eles já sabem que eu vou começar por aí, muitas vezes, né? Eu só tenho um período de adaptação ali com o casal e de avaliação para eu entender se os dois estão na relação. Se os dois estão a fim de resgatar o relacionamento e se não existe um relacionamento abusivo. Porque sempre existe o risco de ser um que quer e o outro que não vê a hora de sair, né? Então, eu tenho um período de diagnóstico que é para entender o quanto esse casal está conectado e deseja continuar junto. Deseja continuar junto, tem respeito, tem amor, né? Que é o sentimento que vai ser o diferencial aí, o divisor de águas, para saber se o casal fica junto ou se separa depois do processo terapêutico de casal, né? Isso está Sim, que pode alinhado, acontecer também, né, Márcia? super, super Depois ele comum. de decidirem se separar mesmo, né? Não tem o Sim, que fazer. super comum.
É bem comum. E aí, quando eu entendo que esse casal está alinhado, eles estão bem juntos, é a esposa que ele queria, é o parceiro que ela queria, é o pai que queria para os filhos dela, enfim, tá tudo certo. Só tá faltando alinhar uns pontos com relação à psicoeducação sexual, muitas vezes, a quebra de tabus, de paradigmas e tal. Aí, menina, eu desço além e vamos falar de sexo. Porque eu só não vou fazer isso com aqueles casos em que eu entendo que alguém está ali de forma submissa, torcendo para acabar mesmo, precisando sair, porque aí o sexo vai ser algo super invasivo, até uma Sim. violência mesmo, não deixa de ser um assédio, né? Então não vou começar por aí. Nos casos que não, que é só a falta desse alinhamento, eu dou um empurrãozinho e a coisa flui, porque é o que você falou. Melhora a intimidade, o diálogo melhora, o humor melhora, a parceria melhora. Aí, gente, até o cartão de crédito melhora. É uma beleza. Não tem tempo ruim para pagar terapia, para comprar as coisinhas, sabe? Não tem tempo ruim. Então, aí eu As começo coisas vão, né? é, Entendi. Nossa, trabalhando mas eu por achei aí. muito interessante, assim, você fazer essa avaliação antes, né? Tem que E ser. é, porque senão a gente já parte do princípio que eles querem continuar juntos, né? Então, Uhum, pode ser que uhum. uma parte se É. não se sinta mais conectada à outra e aí realmente já não quer ficar, já não quer investir mais na relação, né? Sim, e é comum, Denise, mais do que a gente imagina, né? Aí as pessoas perguntam, "Ah, mas por que que então foram procurar terapia, né? Sabe aquela última cartinha na manga, né? Ah, eu vou, Aham. porque aí ninguém vai poder falar que eu não tentei tudo. Vai ter aqueles que vão procurar a terapia e vão pagar o processo só para conseguir ficar com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte, né? Mas alguns chegam lá já com a decisão tomada. Eles só querem o feedback terapêutico, né? Ou querem uma ajuda para falar da melhor maneira possível, né? Ou Uns uma anos outra pessoa falando, né? Porque daí eu Isso, não tenho coragem de falar, né? Que eu não quero mais aquela relação. E aí e, vem uma outra pessoa e fala, né? e ajusta e ajuda, né, na questão da assertividade desse discurso para ser dito sem quebrar tudo, né? Sem danar com a saúde mental dos filhos, com o respeito que existe entre as famílias. Então, na maior parte das vezes, eu não vejo pessoas chegando lá com maldade do, olha, faz o seu trabalho porque eu quero sair daqui, porque eu não, né? Não, se elas fazem isso e estão dispostas a passar pelo processo, é porque existe sim um respeito, um carinho em relação ao outro, né? Mas eu preciso saber disso antes de trabalhar as questões do sexo. E às vezes eu consigo saber antes, às vezes eu tô ali, sabe? A experiência, né? Você fica com aquela coisinha atrás da orelha. Mas beleza, estão me dizendo no verbal que estão afim. Então, estão afim, vamos trabalhar. Aí você começa com as técnicas e não caminha. Não E não funciona. caminha porque estava com dor de cabeça, porque não deu tempo, porque tinha criança, porque, né? Aí você começa a perceber que, pera lá, não faltava só a ferramenta. Agora falta a motivação ou o desejo né, de se reconectar. De querer, né, É, resgatar, né? Mas exato, entendi. é. E você recebe assim casais que são recém, assim, ah, não, eu vim aqui só para me informar. Minha relação tá Uhum, boa, tá tudo sim, ótimo, mas eu acabei de ter filho e eu não uhum, quero deixar minha relação uhum, ficar meio borocochô. Então eu vim sim, aqui para você ajudar a gente, mas assim, a gente tá bem. Eu só quero que uhum, você dê mais assim dicas assim, enfim, uhum. sabe? Sim. Tem E mais, aí assim, super procura. funciona, porque aí é uma terapia super breve, né? Aí eu indico para as mulheres dessa relação o grupo, né? Ixi, acho que a Opa, deu uma. minha internet deu uma zoadinha. Está me ouvindo normal? Eu tô te ouvindo, só ficou tudo Ué, roxo. o que será que ficou aqui? Vamos ver se ela volta, senão eu fecho e volto de novo. Vou Gente, falar vocês só estão mais um enxergando pouquinho. roxo, a Márcia? É, Faz um joia aí, quem estiver tá enxergando. tudo roxinho, né? Deixa eu ver se virando a tela ela volta. Ah, Márcia, Voltou, acho que né? voltou. Aí, Ah, voltou. aham. Voltou. A pessoa até se perde, né, no que vai falar. Procuram, Denise. E aí eu indico o grupo de terapia sexual. Ô, mocinha, minha filha, tchau. Pode sair dessa live. Ela Minha tá filha, aí, sua filha? você saia daí, menina. Aham. Ela dá uma passadinha rápida ali. Meu. Se Ai, bem que, pra coitada, ver é o o que 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 a ela mãe tá fala, mãe. fazendo, né? Ver o que você tá É. falando, né? Mas é o que ela fala, mãe, eu já sei tudo que você está falando, né? Porque já me ouviu falar, contar, na mesa de bar Não, eu e sento com sabe os uma amigos coisa e que eu acho conto.
E eu acho uma coisa muito interessante, Márcia, na sua família, que eu percebi pelo workshop, né? É É. que você fala de sexo para as crianças, né? Porque Uhum, uma outra uhum. coisa que os pais têm dúvidas, né, que chegam para mim é: nossa, meu filho falou a palavra sexo, me perguntou o que é sexo, né? Esses dias Uhum. meu irmão falou assim: eu tava dirigindo, de repente o Gabriel, meu sobrinho, meu irmão falou assim. Aí tava tocando Jovem Pan lá, né? Não sei, do sexo. Aí ele falou assim: pai, o que é sexo? Aí meu irmão ficou, não sabia o que falar, todo embasbacado, assim, falou, é quando duas pessoas se encontram e se beijam. Tipo isso, assim. E o que eu acho interessante, né, mas é que você já introduz esse assunto, né, para os seus Já. filhos, né? Assim, lógico Aham. que a gente respeita a faixa etária, né? Isso. Daí não dá para falar muita coisa para uma criança pequena, né? A gente vai Sim. responder aí de acordo com a faixa etária. Mas Uhum, eu uhum, percebo que eles sabem o que você faz, né? Que eles uhum, sabem sobre, né, sobre você, sobre o seu trabalho. Eu achei super uhum. interessante. Na verdade, assim, os meus hoje já estão maiorzinhos, né? Ela tá com 14 e ele com 11. E quando eu fui me especializar em terapia sexual, eu conversei com eles e às vezes eu contava, eu comprava. Então, aquele Juninho, que é o pênis, é que tá tudo lá na clínica, não tá aqui para eu Ah, você não mostrar, de tá com crochê. pênis, a vagina Quando eu aí. trouxe, contei para eles, quando eu comprei o clitóris, comprei e mostrei para eles, então tudo é conversado. E o meu caçula morre de vergonha, né? Mãe, pelo amor de Deus, para com isso, Não para com vem isso. com isso. Ele morre de vergonha. Mas eu converso. E quando o ano passado eu comecei a investir mais nessa coisa do Instagram, principalmente, das redes sociais, do canal, antes de investir, eu conversei com eles, né? Com meu marido, com os meus filhos e com os meus pais. Porque eu sabia que eu não sabia onde ia parar, né? E eu sabia que a exposição, Uhum. eu estou em Indaiatuba, uma cidade pequena, enfim, Pena. tenho muitos pacientes, ex-pacientes, amigos, trabalho numa escola há 19 anos. Então, assim, eu sabia que a coisa ia, né, ventilar. Então, eu conversei com todos eles se tinha algum problema, como que seria. Eles me conhecem, eles sabem o que eu falo. E todos eles, do meu pai, da minha mãe, marido e os filhos, incentivaram, né? Eu falei, então tá bom, então agora aguenta, né? Agora você já tá lá no YouTube, né? Com o canal e Agora eu tudo, já né? tô lá, porque lá eu posso falar qualquer coisa, né? Lá é acima de Legal. 18. Mas, o Denise, só fechando a sua pergunta, as pessoas procuram sim de forma preventiva, mas aí elas buscam mais pelos workshops ou então pelos grupos, né? Quando o casal me procura querendo essas dicas, é uma coisa mais pontual, porque não tem muito o que inventar. O que eu vou fazer é fazer todo aquele processo de psicoeducação sexual, que no dia do workshop eu falo de modo geral, né? E nas sessões eu vou falando por etapas, sobre autoconhecimento, autotoque, né? A coisa da masturbação, a importância dela, sobre o que é orgasmo, o que é ejaculação, que as pessoas acham que é a mesma coisa e não é. O orgasmo que é disparado pelo clitóris, pelo canal vaginal, pelo ponto G, no colo do útero. Então, eu vou explicar todos esses tipos de orgasmo, como tudo isso funciona, e depois é com eles, né? E o grupo, Uhum. ele gira em torno, aí os encontros giram em torno de 4 meses no processo de terapia sexual, que também é bem focado. E terminado o processo, eu convido para um primeiro grupo que eu tive, que ninguém quis alta, e aí a gente determinou que seria um grupo quinzenal para falar de sexo e relacionamento. Então as mulheres ficam naquele encontro quinzenal e a gente fala de marido, fala de tudo, né? Sexo e relacionamento. E Eu ficou acho bem esses grupos gostoso. demais também. Gente, eu acho que você tinha que falar desses grupos depois no final, mais. E Falo, ainda acho pode que você tinha que deixar. fazer online esses grupos, hein? Porque eu acho que Não, eu vou. muita amiga minha que tá aí, ó, me vendo, Então, eu ia vou abrir o próximo participar, grupo hein? sexta-feira. Sexta-feira eu já vou divulgar e já vou fazer a lista do próximo grupo que vai começar online. Então, eu acredito que esse próximo, provavelmente, se não 100% dele, boa parte vai ser online, né? Então, é uma oportunidade aí para participar. Nossa, que legal. Olha só, eu não É, sabia. É novidade para vou mim. porque o último grupo que eu comecei com 10 mulheres, a gente começou e 2 encontros depois do presencial veio a pandemia e a gente passou para o virtual. E está fluindo tão Sei. bem, o que foi novidade para mim, né? O que está Sim. fluindo tão bem, e aí eu falei, não vou esperar acabar o isolamento, não, vou começar o próximo grupo assim mesmo, né? E aí Não, tem aquelas e mulheres que quem não são quer mais melhorar? tímidas.
Elas amaram a ideia, né? Nossa, é muito legal. E assim, e quem não quer melhorar a vida sexual, né, gente? Acho que todo mundo Pois quer. é, Aí tô vendo pois é. várias pessoas entrando aí, ó. É. Ó, Tô vendo que a Sara colocou alguma coisa, deixa eu só ver, Denise. E o tanto que é tá. importante o homem Porque saber a fisiologia da mulher, né? Sim, super importante. Até nossos parceiros ficarem envergonhados quando a gente fala como ela funciona, onde sentimos mais prazer. Pois é, mas é uma questão de costume, né? No começo é muito difícil, as mulheres têm dificuldade de levar o vibrador para a relação, que é um ponto que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas é depois que você legal. começa a falar, Denise, é igual andar de bicicleta. No começo você cai, escorrega, vai desajeitado, mas Fica meio sem graça, assim, né? depois ninguém te segura. Quanto mais você fala, mais você quer falar, né? Você Então é fala bem nos grupos gostoso. ou você fala com o cônjuge, com a esposa? Tanto faz, tanto faz. Quanto mais a gente conversa, seja com as amigas, com familiares, né? Nos grupos, o movimento que eu vejo das pacientes, elas conversando, inclusive, com as mães que nunca falaram sobre o tema, né? Então, um paciente que eu postei até um tempo atrás, quando ela me mandou e autorizou eu postar os prints dela contando que deu o vibrador de presente para a mãe. Eu dei para minha mãe logo, que eu descobri anos atrás também. E o como a mãe recebeu, como melhorou a relação com o pai. É super legal, né? Porque é um lado da nossa saúde, né, Denise? Apesar de tanto Exatamente. tabu, é tão necessário, né? É porque a gente fica, eu acho que isso é histórico, né, Márcia? A gente, é o que a gente estava falando do workshop, né, que eu achei super interessante. Para a mulher é um tabu, né? Então, Uhum, assim, uhum. eu não recebo nada pornográfico no meu WhatsApp. Ninguém manda Ixi, nada, ninguém manda um nudes, um nada, viu, vou meninas? mandar para As você, amigas Denise. sabem. Vou A mandar o Márcia, que eu ó, recebo nos grupos das meninas. as únicas figurinhas que eu tenho é a Márcia que me mandou. Eu não tenho nada, gente. Agora, no do meu marido, tem amigo do É, meu marido aí nessa live que eu vi entrando aí, é, cartão e tal. É, é. tem um monte, né, gente? Um monte Ah, lógico. de figurinha. Então, eles são estimulados o tempo todo, né? Eu acho que, nossa, isso eu aprendi muito lá com você, né? Que os Uhum, homens, né? Até porque o órgão masculino, ele é para fora, né? E é bonito, uhum. né? Mexer no pênis, fazer, né? Enfim. Tem a E questão da aí, da masculinidade. masculinidade. E aí é até uma fraqueza para eles, porque eles não podem falhar, e quando falham também é complicado, né? Mas porque daí carregam Uhum, assim, né, uma questão de ser super-homem, né, de ser, né, garanhão e tudo uhum, mais. E aí, uhum, assim, e a gente não é, a gente é super pouco estimulado, tanto visualmente, quanto de se conhecer, né? Minha mãe falou uhum, comigo uma vez, quando eu menstruei, minha mãe falou que era, mas assim, por cima, né? Então, uhum, assim, a educação sexual, a gente, né, aqui a Sara tá falando que o machismo é estrutural. E é mesmo, uhum, assim, né? A gente não uhum, pode falar, a gente não pode se tocar, a gente não pode um monte de coisa que os homens uhum, podem, né? uhum. Sim. E aí a gente fica atrás, né? Daí a gente não pode ter essas experiências. Inclusive, falar de sexo parece uma coisa. Eu fiquei rindo porque meu marido Feio, né? falou. Eu coloquei Uhum. a live nossa lá no grupo, né, do meu marido, lá que tem todos os homens e tal. Daí meu marido me falando, né, que os meninos estavam comentando a live no grupo dos meninos, né, e Olá, não no nosso grupo. Por que não falaram do nosso grupo, não olá. é, Tem Márcia? que ir pro particular, Tem né? que ir Só para o masculino. particular, exatamente, para você ver Uhum. que o assunto, né, é difícil de ser falado, né? Então, assim, a Exato. gente tem que romper primeiro essa barreira, né? Acho que a Uhum, questão do uhum. diálogo junto ali, de estar conversando sobre isso é até excitante, né, Márcia? Falar Uhum, sobre sim, isso. Eu faz lembro parte muito do disso. estímulo para o desejo para excitação, né, Denise? E é super importante. Então, assim, ó, de modo bem rápido, mas para todo mundo entender essa coisa do tabu e da questão do masculino e do feminino, igual, além do que a Denise falou do órgão tá externo e da mulher interno, né? Para a gente tem uma vida inteira aquela história do tira a mão daí, fecha as pernas, é feio, não pode, vai virar galinha, vai ficar mal falada. Enquanto que para eles é o todo-poderoso, é o pegador, né? E eles têm todo um estímulo físico, mesmo que não seja sexual, desde pequeno, né? Então vai fazer xixi, segura no pipi, vai arrumar na roupa, arruma, põe a mão, né? É aquela coisa de olhar no espelho, de ver que está crescendo. Então tem um amor por aquele órgão, né? E assim, parte desse contato físico e desse amor, desse interesse, desse orgulho todo é o que enche o potinho de desejo deles. Então, eles não precisam de muito estímulo, né? Passou um coisinho na frente, pronto, já estão prontos, né? Que é o que eu falo do Ah, micro-ondas.
e a mulher o fogão a lenha, né? Enquanto o homem você apertou, ligou e ele está pronto, e quando não está pronto, é o que você falou, vem o peso, né? De eu não dou Eu conta, tinha não que sou bom o estar, né? suficiente. Uhum. Que É uma também é um grande cobrança. problema, né? E a mulher não, a mulher é o fogão a lenha. A gente não pensa em sexo, a gente não mexe no nosso órgão genital, a gente mexe e põe a mão quando tem que passar uma pomada, ou quando vai lavar, malemar, né? Aquela coisa de lavar e pronto. A gente não olha no espelho. Muitas mulheres, vocês viram, acho que esse caso recente de... Eu não assisto Big Brother, mas aí as coisas chegam para mim, né? De uma integrante do programa que colocou um absorvente interno para fazer uma prova daquelas de resistência, entendendo que se ela quisesse fazer xixi, ela podia fazer porque ela estava com absorvente interno, né? E aí você Jura? Eu não pensa, uma vi isso. mulher, eu não sei a idade, sim, eu não sei a idade dela, né? Mas no workshop eu já tinha falado disso, né? De mulheres com vida sexual, com netos, com filhos e que acreditavam que tinham só um orifício para menstruação e para o xixi, né? E aí quando você fala, não, você tem o canal da uretra, que é de onde sai o xixi, e o canal vaginal, que é de onde sai a menstruação. Então, a integrante colocou absorvente interno, ela ia segurar no máximo um fluxo menstrual se ela tivesse, né, menstruada. A uretra tá para cima, é fora, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o xixi ia escapar. Mesmo que fosse o mesmo canal, a quantidade de líquido de uma menstruação e de um xixi é imensamente diferente. Então, olha a falta de informação, né? E não é só ela. Quando a gente fala, nossa, meu Deus, que absurdo. Não, muita gente não sabe, né? Coisinhas assim, ó, o ímen que vai romper na primeira relação. O ímen já é uma película que tem um orifício aberto. Ele não vai abrir na primeira relação, ele termina de abrir na primeira relação. Mas ele é aberto, senão as meninas só menstruariam depois da primeira relação, não teria como sair o sangue, né? Então, o que eu vou fazendo nesses momentos de psicoeducação sexual com o casal é trabalhar tudo isso. E os casais que me procuram, que aí a demanda, né, que você trabalha bastante na clínica, Denise, que é esse pós-parto e tal, o que que acontece? O que acontece para a grande maioria das pessoas que tiveram pouco acesso às informações, tem a relação sexual na época do namoro, porque é uma delícia, encontrar, então tem aquela coisa do desejo, do Sim, perfume, de ter se friozinho na arrumado, barriga. tem o proibido, né? Tem tudo aquilo que começa ali com beijos, abraços, toques, e quando você vê, tendo oportunidade, tem relação. Depois do casamento, tendo filhos ou não, o que acontece é que a gente vai encontrar todos os dias, dorme e acorda junto, tem que dividir as tarefas, as contas, olha mais de perto os defeitos, né? E aí, aquele tesão todo que tinha numa relação que era aos finais de semana, ou só à noite, depois que estava tudo limpinho, arrumadinho, cheirosinho, começa a diminuir. Se a gente não cuida de ter estímulo suficiente para que essa área da nossa relação fique bem acesa, ela vai perder a força, sim, né? E aí, dizia um professor meu, na minha primeira aula no curso de psicologia, eu lembro até hoje do professor Nabor, ele dava aula de teologia e ele falava assim, que quando acabava o assunto do namoro, as pessoas ficavam noivas. Acabava o assunto do noivado, elas casavam. Casava. Acabava o assunto do casamento, vinham os filhos. Quando terminava o assunto dos filhos, vinha a separação, né? Ele falava que era bem esse o processo. Porque aí o que Que acontece? Bom, acabou o vínculo, né, Márcia? acaba esfriando a relação, entra naquela coisa muito. E aí tem a fama papai e mamãe, né? Antes até dos filhos, acabou um pouco do brilho. O que você faz? Ah, vamos ter filho, né? A gente já está junto há algum tempo, a gente já se entende, já temos o nosso espaço, a casa, já tem condição financeira, vamos ter um filho. E aí, essa questão de aproximar a vida sexual, no sentido sexual mesmo da coisa, acontece pela tentativa da gravidez. O que para muitos casais é uma maravilha. Quanto mais demora, né? Para alguns, melhor. Estão transando mais, né? Transando mais. Quando tem problema para engravidar, já começamos aí a ter um problema com relação à qualidade da vida sexual, porque vem toda a pressão de eu tenho o sexo, mas eu não alcanço o meu objetivo, né? Então, culpa, tudo aquilo que psicologicamente a gente sabe que detona. E tendo a gravidez, aí vem um período da gravidez inicial que tem ali um pouco mais de incômodo, porque vem náusea, vem um desconforto, aquela dor ainda no canal porque o colo uterino está se dilatando, enfim, né? Tem um incômodo. Normalmente, no final do segundo trimestre, começo do terceiro, é um fogo na periquita, né? Aí a gente quer namorar, porque o desejo vai lá em cima, Dá em uma função dos aumentada. hormônios.
É, em função dos hormônios e tal. A Flávia falando, oi Flávia, minha amigona de faculdade, minha melhor amiga de faculdade. Fui longe, hein? Lembrei do namoro agora. Nessa fase aí, segundo trimestre, terceiro trimestre da gestação, para muitas mulheres, é lógico que não é regra, né, Denise? É modo geral, tem aí uma melhora da libido. O que não necessariamente causa um efeito de aumento de sexo, porque para alguns homens saber que o bebê está ali não é legal. Se for uma menina, é muito interessante, como nas pesquisas, sendo menina, eles têm mais dificuldade de ter a relação com penetração. Para alguns, a própria barriga é um impeditivo, né? E para as mulheres, muitas vezes, a questão do corpo. Eu tô acima do peso, meu seio não tá legal, tem estria, não sei o quê. E aí, em vez de aproveitar essa oportunidade, que eu falo, ai, transa, transa mesmo, aproveita essa libido aí, né? Não, aí por N outros motivos, acaba deixando para depois. E você tem neném pequeno, né, Denise? Você sabe que depois vem uma Aí é fase o de loucura, né? cansaço. É. Eu acho que tem muita gente aí que tem bebê pequeno aí nessa É, live. E é. assim, e é isso, assim, daí você fica cansada, né? E Sim, aí você eu, mal dorme, né? Quando você tem exatamente, tempinho, você você não vai tá transar, você vai pensando, né? Você dormir. você fala, nossa, eu tô pensando agora como é que eu vou conseguir dormir. Aí depois Uhum, tô pensando em desmamar. Até teve a uhum. Sara, que acho que a Sara deve estar aí, né? É, Comentou comigo lá, colocou na. A Gi também, Gi escreveu aqui, vou falar aqui, Gi, de você também. é, E aí, é. assim, que coloca no. E aí, assim, que ela estava contando, né? Que daí varia muito, né? Porque daí tem aquela a fase da amamentação, que é difícil. Então a mulher tá o quê? Focada na amamentação. Aí depois Uhum, tem o desmame. Aí depois uhum, tem a troca de vai sair né, da cama, do berço e depois vai para a cama, né? Ou então uhum, faz cama compartilhada e quer mudar e sair da cama compartilhada e ir para a caminha, né? No quartinho. Então, assim, uhum, cada hora é uma fase, né, Márcia, que a gente uhum, passa, né? uhum, Mas eu uhum. acho que aí que eu acho que, que eu queria que você entrasse e aí contasse pra gente aí, desse muitas dicas e tal. Pra que Como daí como que a fazer, né? gente faz esse cansaço e como que a gente consegue aí dar conta dessa demanda, né? Tanto assim Uhum, de casa e tudo. Até na uhum. pandemia teve várias. Nossa, mas acho que a gente não vai conseguir nem responder todas, mas a gente vai tentar responder A as gente vai perguntas. tentar. É. Mas Se assim, e bobear, se for o daí caso, você abre uma live no seu canal, a gente a termina. gente continua, né? Porque esse É, assunto é interminável e é maravilhoso, né? E é. aí, assim, como que a gente faz para conseguir manter, apesar desse cansaço, né? Uhum, Porque são várias preocupações, principalmente de quem tem, talvez, filho, o primeiro filho, mas aí também quem tem dois também, daí tem trabalho grande, né? Também. uhum, E aí, o que que uhum. a gente faz? Dá aí umas dicas para as mães aí que estão ouvindo a gente. Olha, é assim, ó, eu vou falar de modo geral, e é lógico que para cada situação é uma situação, né, Denise? Então, assim, como que eu Não tem falo que cada receita situação é uma? mágica, né? Não tem receita. Eu vou falar de modo geral algumas coisas e que as pessoas vão encaixando ou não para a situação dela, né? Porque aquelas mães que têm, por exemplo, uma criança com uma necessidade especial, ou uma criança que passou um tempo no hospital, por exemplo, sabe? Nasceu antes do Sim. tempo, ela tem toda uma outra bagagem que também não dá para a gente tratar como igual e vamos lá, você tem que transar com seu marido igual qualquer outra mãe, aquela mãe que teve um bebê, que mama, faz cocô e dorme bonitinho, que não tem cólica, que dorme horas, né? É uma mãe, tem uma energia. Aquela mãe do Exato. bebê que teve cólica, que teve refluxo, que teve crise respiratória, que engasgou, que quase morreu um dia, que é totalmente diferente. Então, o que eu costumo dizer, assim, para essas mães que estão passando por situações mais delicadas, o ideal seria ter o suporte terapêutico, seja da psicóloga que vai trabalhar com essa época, né, com esse período, que aí é bem a especialidade da Denise, e aí, não, olha, eu consegui controlar essa parte, mas agora eu quero cuidar da questão sexual no casamento, então vamos trabalhar com o especialista. Porque no consultório eu vou trabalhar de acordo com aquele casal, com aquela situação, tá? O que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de modo geral e No as pessoas geral. vão aí perguntando, adaptando. Então, eu só falo isso para depois não achar, a Márcia está falando isso como se fosse simples, mas ela não conhece a minha história, né? Não sabe da Exatamente. minha dificuldade. Eu Então, acho sim, tem ótimo casos você que. falar isso, né? Porque daí É, é exatamente assim, né, Márcia? Na clínica, a gente, às vezes, assim, né? Chega, às vezes, os pais para mim, me dá uma receita aí para como é que a minha criança melhora, ou como é que fica menos ansioso. uhum, Não tem isso, né? A gente uhum, precisa analisar
cada cliente, cada caso, ouvir cada história e assim, né, e conseguindo ajudar aí de acordo com o Uhum. meio do contexto que a família vive, né? Exatamente, exatamente. Então, na verdade, é isso. Uma primeira coisa que eu falo para os casais é que sexo não é só penetração. Esse é o primeiro engano de todos, né? Achar que uma boa relação sexual é aquela relação sexual cheia de penetração. Que aquilo, vamos falar bem a verdade, dá prazer para os homens. Para a gente, às vezes, é um porre, né? Esse que é o português claro, porque isso não é prazeroso para as mulheres. Meninos que estão aí, entendam de uma vez por Contem para os todas. seus maridos também. Contem, aumenta o som da live para o marido ouvir. Eu vou repetir. A penetração para as mulheres é assim, algo que ok, mas não é a bola da vez para gente, né? Para gente, primeiro que a gente precisa rolar os coraçõezinhos surgindo, né? Gente, primeiro que a gente precisa lembrar, e eu vou conseguir falar assim de modo muito rápido aqui, mas quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, lá no meu Insta, que nem a Denise falou, tem um monte de material sobre isso, tá? Sobre A as gente fases falou de aqui, ó. resposta sexual. A Eu gente diria falou, assim, fala ó, pensando que o marido está ouvindo. isso, pode deixar, aumenta o som aí. Já tem vários vídeos que eu falo com bastante calma sobre tudo isso, né? Sobre o orgasmo, sobre as fases, enfim. Mas vamos pensar que, de modo geral, as fases da resposta sexual humana, elas são ali, começam no desejo, vai para a excitação. Então, primeiro, principalmente para as mulheres, elas precisam desejar o sexo para depois se excitar, para depois chegar num pico máximo de prazer, que é o orgasmo, ou não, porque a mulher não vai ter orgasmo em todas as relações, e tudo bem, porque não é isso que pega pra gente. É lógico que é muito bom ter orgasmo, mas o que a maior parte das mulheres quer é a conexão afetiva, né? E depois a fase da resolução, que é depois do orgasmo, quando o corpo masculino e feminino vai voltar para o estado inicial, né? O que os parto podem fazer? Encher o potinho do desejo. É a hora de mostrar que vocês são os pais, né? Que eles são os pais que elas escolheram de fato para os filhos. Porque é muito, muito broxante para a mulher olhar para o marido e olhar para o bebê e falar: putz, eu tenho um filho mais velho. Né? Eu tenho um bebê que nasceu de mim, mas eu tenho um filho mais velho em casa. É Eu não tenho broxante, ajuda, gente. né, Márcia? Eu tô Não tem sozinha, né? ajuda. Sozinha na É. madrugada, sozinha para Uhum, acolher todas uhum. as demandas de um bebê, né? Sim. Então, Não assim, ó, tem tesão primeira frequente. coisa, parceria, né? O que eu falo para os meus pacientes, eu atendo muitos homens, Denise, não só no casal, mas individual, e eles dão muita risada comigo, né? Porque você me conhece, sabe as coisas que eu falo, né? E eu falo para eles, você quer transar? Quero. Então, para transar, você beija, abraça, elogia, lava a louça, ajuda, participa, né? Ali da situação, na rotina, seja em casa, enfim, no passeio, né? Não fica aquela coisa do esperando e muitas vezes perguntando, né, Denise? Vai transar hoje? Hoje tem? Vai rolar? Nossa, Ai, essa nossa, pergunta é tá a demais. mais. É assim, né? Tá, É. faz tempo que não rola, né? Esse tipo de Isso, ou cobrança. criticando, é. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa pensar é na melhor forma de encher esse potinho do desejo. O que eu sempre falo com as minhas pacientes, o que enche o seu potinho do desejo? Ah, é assistir um filme romântico. Ah, é escutar as músicas da trilha sonora do meu casamento. Ah, é ver tal filme erótico. Pornô para mulheres, que eu mega recomendo. Cada uma vai achar o que para ela enche o potinho e, de preferência, compartilhar com o parceiro. Ele precisa saber o que funciona para ela, né? Se é o beijo, o abraço, o toque, aquela história das 5 linguagens do amor, né, Denise, que também é maravilhosa, né? O que é Uhum. que ela espera? E o sexo vai ser consequência desse movimento, seja com um bebê que chora mais, que, né, que tem insônia ali, que a mamãe passou a noite, né, sem dormir e tal, seja com um bebê mais tranquilo. Porque mesmo com um bebê tranquilo, os hormônios tudo bagunçado que a mulher fica no pós-parto, né? Caiu uma agulha pra gente é como se o mundo tivesse acabado, né? Então, qualquer Com uma apoio, sensibilidade suporte. exacerbada, Uhum. né, Márcia, nesse momento. Sim, sim. Qualquer apoio, suporte é fundamental, né? E aí você vai falar, mas são os homens que têm que ouvir isso e são as mulheres que estão aqui, né? Eu vi até que tem alguns homens. Mas o que é que as mulheres têm que fazer? O que eles fazem com uma facilidade imensa, né, Denise? Eles falam pra gente o que eles gostam, o que eles querem, a fantasia, o desejo. Se a gente está fazendo uma situação ali numa posição ou num tipo de sexo, seja no oral, enfim, qualquer um que não está muito legal, eles rapidinho ensinam para a gente como melhorar, né? Muda a posição, eles se ajeitam para que a gente aprenda, Dão umas né? dicas, né? Dão as dicas, verbais ou não.
E a mulher não, a mulher fica esperando ele entender, né? Como diz meus pacientes, homens, as mulheres ficam esperando o alinhamento de todos os planetas. E se um tiver um pouquinho desalinhado, não é hoje que vai rolar. E né? A gente é muito... Tem que estar tudo perfeito, Tem né? que estar tudo Então, certinho. para estar perfeito, eu bato na tecla do diálogo. Você tem que dizer o que está funcionando, o que não está funcionando, né? No fundo, Denise, mesmo com muito cansaço, o orgasmo ele é super revigorante para homens e para mulheres. O que acontece é que na maior parte das relações, o homem chega ao orgasmo e a mulher não, né? Às vezes o homem nem chega ao orgasmo, é só a ejaculação. Ele nem sabe, tem homens que nem sabem que a ejaculação não é orgasmo. Para eles é tudo a mesma coisa, né? E também tem vídeo lá explicando isso com calma, porque não vai dar tempo de falar tudo aqui. À medida que a mulher consegue ter uma relação produtiva e tem um orgasmo, isso é super revigorante para ela, corpo e alma, né? Então, mesmo cansada ela consegue dar conta da roupinha do bebê, da papinha do bebê, né? Ela dá conta de todo o resto, ela sai para trabalhar cansada e trabalha 8 horas, né? E Aguenta volta. a chefe mala. Então, ela aguentaria 15, 20, 25 minutos da relação sexual fácil, se fosse prazeroso. Se tivesse um retorno no sentido afetivo e físico. Acontece que na maior parte das vezes não tem. Tem o que uma das meninas comentou aí, a questão da falta de lubrificação no pós-parto. Então, ela vai ter dor, vai ter Também. fissura. Ele Uhum. vai estar com pressa, porque o bebê vai chorar, e com pressa, se alguém vai gozar nessa relação com pressa, vai ser ele, não vai ser ela. Então, assim, você vai querer de novo? Não, né? E Não aí, vai. você tem Não um foi. bebê Aí, para como colocar no a meio da gente, como cama e dizer psicólogo, que não vai rolar? Você como coloca. psicólogo comportamental já fala, né? Mas não foi reforço, né? Não teve reforço ali, né? Então, Uhum. não E o vai custo querer. de resposta, né, Denise? O custo de Muito resposta fica alto. muito alto, né? Quando a gente fala de custo de resposta, para quem não é da área, né? É assim, quando eu tenho que dar demais para um reforço de menos, né? Ou para Para um retorno de menos, um falando retorno grosso pequeno. modo. É. É. Mas, e quando a gente pensa assim, eu acho que uma coisa legal que um dia eu vi você falando, né? Que a relação sexual, ela dura em média aí uns 12 minutos, né? Em Uhum, média, uhum. que você fez aí uma Sim, conta, pesquisou e tal, sim. né? Sim, cientificamente, viu, Denise? Tudo com ciência, sabe que eu gosto e vou lá olhar a Sim, com ciência, né? certeza, sim. Assim, ó, as pessoas acham que a relação sexual é eterna, né? Que dura um tempão, eu tô cansada, quero dormir. Gente, o tempo que a gente passa fazendo assim com o dedinho no celular é infinitamente maior do que o tempo de uma relação sexual. A relação sexual, em média, Ô, Denise, você fez o teste? Porque no workshop eu sempre desafio todo mundo a olhar no Eu relógio e fiz, fazer o né? teste. Eu Ah, fiz e bateu, e é isso bate, né? mesmo. Mas É, varia um e pouquinho mais, um bate. pouquinho menos, mas é a média mesmo. Isso, a média, né? Porque gira ali de 7 a 15, 20 minutos, né? A média fica em 12, 13 minutos de relação sexual. Não é tanto tempo assim. Só tem um problema, uma armadilha nesse tempo aí de 12, 13 minutos. A mulher precisa, para que ela esteja num ponto de excitação suficiente para chegar no orgasmo, porque todo o corpo dela vai mudando conforme ela vai passando pelas fases de desejo e de excitação. E o canal vaginal se prepara para, né, tão esperada penetração. Ela leva em torno de 20 minutos de estimulação para conseguir estar num ponto de curtir a penetração. Se, eu já falo, Sara, quando começa a Nossa, contar, começa a se contar o quando? tempo todo da relação, desde o primeiro estímulo até o final, durou 15, ela provavelmente não chegou ao orgasmo. A não ser que seja uma mulher que já conhece o próprio corpo, ou está com um parceiro que também conhece, usou um vibrador estimulou, usou de outros estímulos, né? E aí, ok, aí ela vai conseguir, não necessariamente pela penetração, pode ser só pelo estímulo do clitóris mesmo, tá? Ô, Sara, os homens me falam, quando eu conto que dura em torno de 12, 15 minutos, né? E que eles precisariam aumentar para pelo menos 20, 25 minutos para que fosse gostoso para a mulher, eles falam, imagina, Márcia, meia hora é só para convencer de começar. Então, é muito mais do que isso. Meia hora eu levo só para convencer. A gente conta nessa média aí, a gente está contando desde o primeiro estímulo. Seja o beijo, o abraço, passar a mão, a massagem, tá? Numa relação sexual de dia a dia, comum. Não conta aí aquelas que você fez uma massagem tântrica, uma massagem íntima, toda especial, com jantar diferenciado. Não é isso, tá? A gente vai contar
está numa relação ali do dia a dia, desde o primeiro toque, beijo, abraço, enfim, estímulo, até o finalizar. Que aí a gente tem um outro problema. O finalizar, culturalmente, acaba sendo quando o homem ejacula, né? Gosto. E nem sempre quando o homem ejacula, ele gozou, teve orgasmo, e nem sempre a mulher teve, né? Então também é legal fazer a dancinha das cadeiras. Primeiro um, depois o outro, não tem problema. Essa coisa de ficar tentando orgasmo os dois juntos, gente, é loteria, não precisa, né? Não precisa. Não precisa saber também se o orgasmo foi vaginal, clitoriano. Ah, relaxa e goza e não precisa se preocupar de onde ele veio, né? Curte o momento. Tem um ponto importante, Denise, depois você vai me cortando aí para falar as perguntas, senão eu fico falando. Mas um ponto que eu acho que é importante Acho que a gente tem 5 minutos, não tem? Olha A só, gente não fala as começou 8h30. perguntas. Maria, passa muito rápido, né? Eu fiz, Faz as perguntas aí, vamos não, ver se pode tá. falar. Eu fiz as enquetes lá, né? E aí, mas eu não vou falar das enquetes, não. Eu publico lá no meu Instagram, porque daí não Tá, tem os por que a gente resultados, né? falar. Os Tá, resultados, eu coloco lá. tá. Mas de pergunta, falaram assim, ó. Hum. Como nós, maridos, podemos ajudar nisso, na questão sexual, né? Sem que as mulheres se sintam cobradas. Né? Então, como é Uhum, que eles podem falar para as mulheres que estão afim, sem uhum, sentir esse uhum. grau de cobrança? Essa foi uma pergunta. Primeira coisa, passar longe de falar de sexo, de falar do sexo. Vai ter, não vai, quanto tempo? A gente transou tem 15 dias. Não fale disso, né? Conheça muito bem a sua esposa e entenda qual é a linguagem do amor dela, né? Opa, qual é a linguagem do amor dela? Como é que ela se sente amada? É quando você faz serviços por ela? É quando você elogia? É quando você dá presente? É o toque, o abraço, o carinho? São as palavras de incentivo ou de afirmação, enfim, qual é, ou tempo de qualidade. Descubra qual é a linguagem do amor dela e invista nisso, né? Eu falo que comendo pelas beiradas você chega no seu objetivo final muito mais do que se você for direto ao ponto, porque a mulher precisa da fase do desejo, né? Então ela primeiro precisa desejar ter essa intimidade com você. E aí, como é que a sua mulher sente desejo por você? E se você não souber, porque os homens não sabem, Denise, porque a gente não conta. Então, pergunte para Sim, ela. existe um problema Né? de comunicação sério aí, né, Márcia? Que a gente Uhum, fala, uhum. que daí começa Sim, até antes do sexo, né? é. Pergunte para ela, né? Exatamente isso. Olha lá, a Giovana estava falando também que quando ela comprou aquele coletor menstrual, a primeira pergunta mais feita lá no site era se precisava tirar para fazer xixi, gente. Né? Os canais são muito diferentes um do outro, uma coisa não interfere em outra, né? Mas fale, Denise, eu estou olhando aqui para ver se a gente pulou alguma pergunta. Alguma pergunta. E Uhum, a outra pergunta que eu recebi, eu estou priorizando aqui, que eu recebi várias. tá. Como manter ou aumentar a libido depois de saber que o problema não é hormonal? Aí eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, né, Márcia? Já, né? Tem. Com estímulo, né? Então, investe aí em descobrir o que desperta o seu desejo, que tipo de estímulo, auditivo, visual, é o toque, é a massagem, né? Eu super recomendo duas coisas, gente. Tem gente que torce o nariz e acha que eu sou louca, mas eu acho que toda menina acima de 18 anos tinha que ter seu vibrador e tinha que conhecer um site de vídeo pornô para mulheres. São duas coisas que, se você conhecer, depois você me conta o que aconteceu com a sua libido, né? E se tiver dificuldade para acessar esse tipo de vídeo, porque é feio, eu não posso, olha o que eu estou fazendo aqui, eu sou uma mãe de família, aquela coisa toda que a gente pensa, aí vai lá olhar meus vídeos, vai ver o passo a passo, né? Porque primeiro tem que desbloquear aqui, até porque desejo, excitação, orgasmo acontece aqui, não lá embaixo, né? Então primeiro desbloqueia aqui. Depois você Tudo é mexe aqui, lá. né, Márcia? Tudo, né? É. Amamentação, né? A gente vê às vezes a mulher tendo dificuldade de amamentar porque acha que não consegue, né? Então existe um bloqueio, vamos dizer assim, né? Uma linguagem Uhum, mais coloquial, mental, né? uhum, E é isso, assim, né? O sexo também, né? Se a gente uhum, achar que se a gente não se libertar de algumas coisas, né? Que daí eu acho que a questão uhum, de você estimular, de você é, ouvir falar sobre, procurar sobre, ver vídeos, enfim, se estimular de alguma forma, uhum. você. Acho que a gente O precisa desejo disso, não né? vem. Né? Exatamente.
que daí esse condicionamento é um processo de condicionamento mesmo, né? Uhum, uhum. Porque daí fica mais fácil da gente se sentir mais preparada, pronta, da gente gostar daquilo. Porque eu acho que as pessoas às vezes têm essa repulsa também, né? Ou acham feio, né? Porque não conhecem, né? Pela falta de Exatamente, informação mesmo. exatamente. É, a Sara está falando do site da Erika Lush, eu também recomendo, super. A única questão é que ele é pago, né? Eu não sei agora como que tá, mas logo que começou a pandemia, ela liberou no site dela algumas coisas gratuitas também. Mas aí, falando rapidinho desses sites de pornô para mulheres, tem os pagos, que são top, e tem os que você vai achar dentro de um site pornô tradicional, mas você vai lá na categoria pornô para mulheres e escolhe lá dentro os que são mais bonitinhos, né? O pornô para mulheres é um vídeo pornô, não é um romance, mas ele tem um mínimo de história, né? Que é o que a mulher precisa, de um cenário bonito, de uma preliminar. Não pensem vocês que é uma preliminar de 20 minutos, porque é um filme pornô, a preliminar é de 3, 4, 5 minutos, mas tem uma preliminar, né? E ele é diferente, muito diferente desse pornô que a gente está acostumado. Denise, vai fechar Vai em 10 acabar. segundos. Ai, gente, não deu tempo de responder tudo, mas assim, Márcia, eu queria te agradecer imensamente. Foi ótimo. E eu acho que a gente podia Obrigada. fazer mais, Vou né, deixar Márcia? salva, vou deixar Deixa ela